Hi guys! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos dar início à nossa série sobre o Mato Grosso. Vou contar pra vocês como foi o nosso roteiro e um pouquinho do que a gente gastou por lá. Então vem! Nosso principal roteiro para o Mato Grosso foi a cidade de Barra do Garças, que fica bem na divisa com o estado de Goiás. E para chegar em Barra do Garças tem duas maneiras, ou por Cuiabá ou por Goiânia. Goiânia fica a 380 km de Barra do Garças, já Cuiabá fica a 510. É pouca distância, mas faz uma diferença de 2 horinhas aí no percurso. Barra do Garças tem aeroporto, você pode ir para lá também de avião, que ficaria mais fácil. Porém, os voos para lá são bem mais caros, não é todos os dias, não é todos os horários, então assim, depende da grana que você quer desembolsar aí para fazer. E aí, o que foi o nosso problema? A priori, eu queria ir para Goiânia por ser mais perto, digamos assim. O problema é que os voos que eu estava analisando para a data que a gente queria, tava me forçando a me hospedar uma noite, pelo menos, em Goiânia. E hospedagem em Goiânia, eu fui ficar sabendo disso ao pesquisar, é caríssimo. Lá, assim, é super faturado com o quesito hospedagem. Aí meu marido foi falar que lá é a terra das baladas, né? Eu não sabia disso. A pobre aqui não sabia disso. E aí, fui descobrir que lá a hospedagem era mais cara. E aí, no fim das contas, o que a gente iria economizar no voo, no caso eu comprei com milhas, mas isso é para outro momento. O que eu iria economizar no voo, eu ia gastar com hospedagem, então não valia a pena. E aí, acabei olhando voo para Cuiabá, que também era mais barato do que para Goiânia. O problema é que Cuiabá eu ia aumentar mais a quilometragem, consequentemente a gasolina, e consequentemente eu precisaria aumentar o tempo. Porque de Goiânia, 5 horas de viagem, daria para talvez levantar um pouco mais cedo e não perder aquele dia, né? Levantar, sair de Goiânia de madrugada para poder não perder aquele dia. Já de Cuiabá não tinha muito como, porque 7 horas de viagem não dava para aproveitar. Era um dia para ir perdido e um dia para voltar perdido. Aí, pesquisando, eu descobri que tinha um pequeno detalhe no meio do caminho, no percurso, em Primavera do Leste, que é a Lagoa Azul, do qual a gente visitou no primeiro dia. A gente gostou muito, não demos a sorte de pegar lá com sol, porque faz muita diferença no cenário. Tivemos o problema que o drone não quis subir no dia, não tava reconhecendo onde ele tava, foi uma loucura. E aí, assim, a gente chegou no hotel à noite, o William foi conectar na internet, ver o que estava acontecendo, se precisava dar uma atualização, alguma coisa, ele ligou normalmente. Então, assim, acho que foi o anjo da guarda mostrando que ali não era para ele subir. E, assim, como a minha fé é forte, eu tenho dessas coisas, gente. Não era para me subir o drone ali, então no vídeo da Lagoa Azul vocês não vão ter as imagens de drone. Mas enfim, lá é lindo, valeu super a pena. E aí a gente gostou dessa ideia, porque a gente pegou um voo para Cuiabá cedinho. E aí a gente tinha o dia inteiro livre. A gente fez esse pit stop em Primavera do Leste. Chegamos em Barra do Garças à noite. E aí a gente teve 4 dias completos por lá. E no 5º dia a gente fez o retorno para casa direto, né? Porque 7 horas de viagem não tinha muito o que fazer. E a gente estava em dúvida, quando eu estava montando o roteiro, se a gente fazia essa visita na Lagoa Azul no primeiro dia, quando a gente estivesse indo, ou no último, quando a gente estivesse voltando, porque não fazia diferença, né? Ficando metade do caminho. Ainda bem que a gente deixou para fazer no primeiro dia. Embora estivesse nublado, no 2º dia estava meio chuvoso por lá. Então, assim, foi do jeito que tinha que ser. Deus planeja todas as coisas, enfim. E aí, fizemos assim. O primeiro dia, passamos em Primavera do Leste, fizemos Lagoa Azul e fomos direto para Barra do Garças. Dormimos, amanhecemos no 2º dia de viagem, né? Primeiro dia em Barra do Garças. E já começamos conhecendo a Lagoa Azul. Ó.
a Cachoeira Azul. E já começamos conhecendo a Cachoeira Azul, que foi assim... Eu tava com a expectativa alta por ela, de todos os vídeos que eu já tinha visto, mas ela ainda conseguiu exceder as minhas expectativas. Quando a gente chegou lá, eu fiquei, nossa, cara, que lugar mágico, é lindo, vale super a pena. E todos os passeios que eu vou falar aqui pra vocês, como esse é o primeiro vídeo, eu ainda vou fazer um vídeo específico de cada passeio. Esse eu só tô fazendo pra fazer um compilado, pra explicar pra vocês como que foi e contar preços e tudo mais. E daqui nas próximas semanas aí vocês vão ter um vídeo de cada um desses passeios pra vocês verem como é mágico. Já tem um pouquinho falando no Instagram, pra quem não acompanha no Instagram, vou deixar o Instagram aqui pra quem quiser ir lá seguir e dar uma olhadinha, mas vai ter aqui tudo aqui no YouTube pra vocês sobre os lugares. E aí fizemos a Cachoeira Azul e nesse dia a gente fez 2 roteiros, não recomendo. Mais uma vez, como a gente fez na Chapada dos Veadeiros, eu falei, não recomendo. A Jéssica não aprende, ela vai lá e faz de novo. Mas é porque eu sempre penso na produção de conteúdo, penso no conhecer os lugares, né? Porque assim, pra aproveitar realmente, o ideal seria fazer um dia pra cada roteiro. Mas para conhecer, vale a pena você fazer os 2 e a gente fez, foi bem aproveitado. Foi muito cansativo, mas assim, não tanto quanto os outros dias, que a trilha dos outros dias foi maior. Mas tudo bem. A gente fez a Cachoeira Azul, a parte baixa e a parte de cima que chama Flutuação Azul das Águas, que é o mesmo rio, é só a parte de cima da cachoeira e que também é assim, gente, espetacular. Eu não tinha visto nada sobre, eu não sabia que lá era tão bonito. Não sabia. Eu cheguei lá e fiquei, meu Deus, que lugar magnífico. E é literalmente assim, incrível, valeu super a pena. Esses 2 roteiros ficam dentro da Fazenda Recanto da Serra. São, digamos que assim, dos que a gente fez e do pouco que eu pesquisei, são os mais acessíveis que tem em Barra do Garças, porque a maioria lá é trilhas longas, extensas, cansativas, e essas são tranquilas. Tanto a trilha da parte baixa da Cachoeira Azul, que é bem fechada, bem dentro da mata e bem plana, né? Bem mais plana, quanto a parte de cima. A parte de cima, pra gente que fez por trilha, foi pesado, porque é ladeira acima, aberto, descampado, sol rachando, e tava marcando sensação térmica de 43, 44 graus nos dias que a gente esteve lá. Então, assim, bem quente, bem puxado. Mas essa trilha da parte alta da Flutuação Azul das Águas pode ser feita de carro, porém só traçado. Mas pode ser feita de carro e você fica só a 300 metros do início, né? Porque você para ali naquele primeiro poço e dali pra frente é só a nado. E aí você faz o resto das cachoeiras nadando. É incrível. Pra quem tem um pouco de medo, receio e tudo mais, eles têm colete salva-vidas e tem corda. Tirando o primeiro pedaço do canyon ali, que não tem corda, não tem muito aonde você se segurar, mas nada que impeça de fazer. O restante todo você vai fazendo na corda, principalmente pra quem tem medo, quem não tem medo, né? Tem receio de nadar e tudo mais. O William fez sem colete, que ele nada muito bem, mas ele mesmo falou, cara, acho melhor fazer com colete pra ficar mais seguro, mais à vontade, porque tinha alguns pontos que a gente queria parar, filmar e tudo mais, e ele não conseguia porque ele tava no peito, né, sozinho, então é bem complicado. Eu recomendo que faça o percurso com colete, sim, mesmo que você nade muito bem, para o seu melhor conforto, melhor aproveito, faça de colete. E aí a gente fez esse pedaço, e só que o porém também, que é um dos principais motivos, não só do aproveitar tanto o espaço, era a falta de sol. Porque lá, como é um canyon, igual todos os outros, tem o horário exato que bate sol. A gente chegou lá, no primeiro, na queda ali onde cai pra Cachoeira Azul, ainda tinha sol. Porém, nas quedas pra cima já não tinha mais sol. Continuou sendo lindo, mas não tinha sol. Então, assim, eu recomendo, se tiver como, faça em dias alternados para você pegar só o horário do sol ali, entendeu? Vou falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo que eu fizer sobre flutuação azul das águas. No mais, já deu para vocês terem um pouquinho de informação sobre o lugar. No segundo dia de viagem lá, né, para nós era o terceiro, mas no segundo dia em Barra do Garças, a gente fez o Complexo da Miragem, que é a parte de cima do Canyon do Cipó. É o mesmo rio, só que a parte de cima. Tanto que na primeira cachoeira que a gente para, a Cachoeira da Miragem, se você chegar na ponta das pedras, você olhar para baixo, você vê o Canyon do Cipó.
É incrível, é linda a visão. A gente chegou lá bem no horário do sol e assim, ali eu já fiquei, ai meu Deus, é mágico, é mágico, é mágico, é surreal a cor da água. Enfim, e aí a gente foi, aproveitamos o Complexo Miragem, principalmente porque fizemos ele só mais um casal nesse dia. Foi um sábado, do qual tanto o Canyon do Cipó quanto o Santuário das Araras estava lotado e o Miragem só tinha a gente. Então, assim, foi super proveitoso. A gente curtiu muito, aproveitou muito, tanto que fomos os últimos a chegar. O pessoal já estava até preocupado, achando que tinha acontecido alguma coisa com a gente durante a trilha, porque a gente demorou bem, mas assim, valeu super a pena, foi muito bom. E aí no terceiro dia a gente fez Santuário das Araras, que foi num domingo. E ali que foi a minha maior surpresa, porque eu tava tipo, nossa, fazer Santuário das Araras cheio de gente, não vou conseguir tirar foto, fazer vídeo e tudo mais. Foi a minha surpresa. Vinícius, dono da Favo de Mel, que me contou isso. Falei que eu perguntei ele, falei, cara, como é que eu faço pra ou chegar lá no santuário primeiro, ser o primeiro grupo a chegar, ou ser o último grupo, né, pra ser a última a sair de lá. Porque eu queria fazer uns vídeos lá, que eu tô filmando pro YouTube e tal. Ele, ô moça, preocupa não. Porque lá a gente tem um acordo com todos os guias, que todo mundo tem seu tempo de foto e vídeo sozinho naquele lugar. Porque não tem como chegar lá 50 pessoas e ninguém ia conseguir fazer vídeo daquilo lá. Então a gente tem um acordo. Eu vou mandando os grupos pra lá alternados com horário, porque tem a outra cachoeira que a gente passa primeiro, que desce, né, do rio do Santuário das Araras, que é a cachoeira da Samambaia. É linda também. E aí eles alternam, alguns grupos passam primeiro na Samambaia, depois vai pro santuário, e outros fazem o caminho inverso para poder organizar tudo. O horário de saída também muda um pouco para conseguir todo mundo ter, digamos que assim, chegar lá um grupo, por exemplo, só de 10 pessoas, e aí essas 10 pessoas se revezam entre si para poder fazer os vídeos, as fotos ali, e depois curtir o lugar. E assim a gente conseguiu fazer vídeos sozinhos lá, aproveitamos bastante, o nosso grupo tinha 8 pessoas, foi bem tranquilo, foi o dia que a gente teve o maior grupo, porque nos outros era tudo na Cachoeira Azul, que a gente fez os 2 percursos, foi nós e mais um casal, Miragem também, e no dia seguinte que a gente fez o Canyon do Cipó, foi só a gente, sim. Tudo bem, gente, era numa segunda-feira, mas sim, eu tive o Canyon do Cipó só pra mim. Pra mim não, né? Eu, meu marido e o guia, mas assim, era só nosso. Foi incrível, cara, o Canyon do Cipó. Eu já fiquei pensando assim, a gente já voltou de lá falando assim, a gente tem que voltar em Barra do Garça, porque é surreal, é surreal, é surreal. Teve muita coisa que não deu tempo da gente filmar, que a gente queria ter feito, o vídeo não fez. 2 motivos. É um canyon. A Jéssica sabe disso, mas a Jéssica tenta esquecer nesse momento. Porque faz frio. Querendo ou não, faz frio, é gelado. E como do lado de fora a temperatura tá muito elevada, a sensação térmica é de que a água, de que o local ali do canyon tá muito mais gelado, infelizmente. E como tava muito quente nos dias que a gente teve lá, a água tava mais extremamente gelada. E a gente chegou um pouco antes do horário do sol, que a gente anda bem em trilha e tudo mais, e tivemos que ficar aguardando. Eu falei, cara, não vou entrar enquanto não der sol, porque eu tenho certeza que eu vou ficar quicando de frio, e assim eu fiquei. E tem as pedras lá para poder pular, tem uma de 5 metros e uma de 7 metros de altura. E tanto eu quanto o William já tava planejando assim, porque a gente vai pular assim, que a gente vai pular assado, a gente vai fazer um vídeo assim, a gente vai fazer um vídeo assado, e porque eu pulo primeiro, você joga a câmera e vem. A gente planejou 300 formas de pular lá na nossa cabeça, a gente ia testar, que a gente ia fazer, que a gente ia filmar. E sabe quantas vezes cada um pulou? Na verdade, eu pulei uma vez só do de 7 metros e o William pulou 2 do de 15. Uma porque ele desceu para buscar o bastãozinho flutuante da câmera que a gente havia esquecido. E outra para vir embora porque ele ficou com medo de pular do de 7 metros. Só. E por quê? Porque eu tava quicando de frio. Eu tava com muito frio. E eu, Jéssica, quando eu sinto frio, parece que eu não raciocino. Meu cérebro não funciona quando eu sinto frio. E eu tava tipo assim, eu preciso sair daqui, que eu tô sentindo muito frio, Arrependi amargamente, meia hora que a gente tava andando de trilha de volta, eu já tava arrependida porque eu já tava morrendo de calor, porque eu falei, nossa, tinha que ter feito de novo e tudo mais, mas o problema é que quando eu tô sentindo frio, eu não raciocino. E o segundo ponto é que a janela de sol é muito curta, passa muito rápido, quando você pisca, passou. Esse é um dos pontos que eu achei muito legal, a gente ter feito lá sozinho, a gente ter conseguido pegar lá sozinho, porque a gente aproveitou pra ver realmente o lugar como é e tudo mais. Porque lá cheio de gente, não deve ser legal que ninguém consegue filmar nada direito e tudo mais.
Mas assim, eu já quero voltar pra fazer outros vídeos lá, já chegar fazendo o que eu queria fazer, porque a gente subiu pra poder ir pra Cachoeira dos Amigos, fizemos uns vídeos lá em cima, da qual assim, é lindo, mas eu preferia ter ficado no poço embaixo, onde, cara, eu fiz um vídeo, vou colocar aí na tela pra vocês, de olhando pro chão, assim, filmando, nadando, velho, é surreal. Eu só queria ter aproveitado aquilo ali um pouquinho mais, então vou ter que voltar pra aproveitar, porque o frio não me deixou aproveitar. Nem a janela de sol, né, que passa muito rápido mesmo. Mas enfim, um passeio incrível, achei que valeu super a pena. E aí voltamos, né, a trilha tranquila e no dia seguinte viemos embora. E o que é que eu preciso falar para vocês é o mais importante sobre Barra do Garças, que isso vocês vão ver nos vídeos seguintes, porque eu mostrei bem detalhado essa questão das trilhas. Porque, cara, eu não vi ninguém falando sobre. Gente, é puxado. Vale muito a pena, vale. Nossa, como vale. Vocês viram aí um pouquinho, vale a pena, é magnífico. Mas é muito cansativo. Eu sou acostumada com trilha, vocês já veem aí no canal, e pra quem já me conhece, sou muito trilheira, gosto, mas eu fiquei exausta. Eu fiquei muito cansada. Porque não é só a quilometragem, as trilhas são difíceis, muito difíceis, algumas assim extremamente pesadas. E não é para qualquer um, nem física e nem psicologicamente, por quê? Em alguns lugares você tem que subir agarrado numa corda, totalmente inclinado. Teve muita coisa desses pontos muito difíceis que eu não consegui filmar, porque não tem como, né? A gente precisa subir, não tem aonde botar a câmera, não dá pra ver direito, enfim. Mas algumas coisas eu consegui mostrar e deixei bem claro que a trilha é difícil. E por que você tem que ter o psicológico bom? É você, num barranco, assim, agarrado numa corda. Você olha pra baixo assim, se você for, você vai com Deus. Então você tem que ter o psicológico bom de você se concentrar naquilo que você tá fazendo, prestar atenção pra não dar um trem errado ali. Entendeu? E você tem que estar com preparo físico para aquilo. Então, assim, nesse ponto não é só o físico, é o psicológico também tem que estar ok para poder fazer. Vale cada passo, mas lá é muito difícil. E o problema foi o que eu senti, são vários dias seguidos, digamos assim, com trilhas pesadas. A gente fez trilha com um casal que tava ficando, já tinha uma semana que tava lá e tava terminando os passeios e fizeram meio que alternado, com dias de descanso, com dias de trilhas bem menores. E teve um que ia ficar o restante da semana e que também tava nesse esquema de, tinha dia de descanso, tinha dia que fazia menos coisa. Eu acho que vale super a pena se você tiver prazo. No nosso caso, como a gente não tinha muito prazo, que eram 6 dias só e um para ir, um para voltar, a gente teve 4 dias só lá, não teve muito o que fazer, a gente teve para fazer o que a gente queria, a gente precisou apertar um pouco o roteiro. Porém, é extremamente difícil e cansativo fazer esse roteiro apertado, 10, 12 quilômetros todos os dias, por dias consecutivos, porque o problema não é a extensão da trilha, é a dificuldade. Como eu disse para vocês, por exemplo, no vídeo da Chapada dos Veadeiros, o Rei do Prata. O Rei do Prata a gente andou pelo menos 16 quilômetros no dia do Rei do Prata. No dia seguinte que a gente fez Águas Lindas, que a gente andou 9, a gente ficou muito mais cansado do que o dia do Rei do Prata, porque a trilha do Rei do Prata é tranquila. A de Águas Lindas é mais puxada, é mais pesada, tem mais desnível. Enfim, então assim, as trilhas lá são puxadas, são com muito desnível, são com muitos obstáculos. Então assim, tem que ter preparo sim, que é o que eu acho que muita gente não mostra. Todo mundo fala assim, em tal lugar, é lindo, mostra uma foto, mostra um vídeo, é assim, é lindo, maravilhoso, é lindo sim, mas ninguém conta, são 10 km para chegar, beleza. Às vezes você que tá me vendo aí vai falar assim, 10 km é ok. Mas, cara, 10 km de ladeira, num sol, num calor do cacete, com árvore pra pular e tudo mais, porque lá, principalmente na Favo de Mel, eles preservam muito o espaço. Se tem uma árvore caída ali, eles não vão tirar. Principalmente se a árvore ainda tiver com as raízes, né? Porque às vezes acontece de caiu por causa da chuva, o tempo e tudo mais. Eles não fazem, tipo, pavimentação, limpeza de trilha para ficar mais fácil. Você que faça a trilha do jeito que você quiser. Então, assim,
né? Dá pra fazer, achei puxado, mas dá pra fazer, só que sim, você tem que avaliar o seu físico e o seu psicológico. Não é tão simples, vale a pena, mas tem que avaliar isso aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre os valores. Os passeios. A gente fez, o dia que a gente fez a Cachoeira Azul e a Flutuação Azul das Águas, com Trilhas da Barra, vou deixar o arroba deles aqui pra vocês. E as trilhas, a maioria das trilhas, com a Trilhas da Barra, o valor é fixo, é R$200, qualquer trilha que você for fazer. Então, você tem ali, você pode escolher para onde você quer ir, aí você tem um guiamento personalizado, eles dão um lanchinho de cortesia, vou deixar a foto aqui para vocês, é muito fofinho, achei muito, muito legal, o atendimento deles é ótimo, gostei muito. Mas eu acabei fechando com eles somente esse dia, que foi os 2 percursos que a gente fez. Por quê? A Favo de Mel disponibiliza almoço, que é almojanta, né, que eles falam. Porque você vai almoçar às 5h30, 6 horas da tarde. E eu prefiro, porque eu sinto muita falta de comer uma comida assim que vai me dar sustância durante, né, esses dias que são pesados. Mas muita gente eu vi lá que não gosta de almoçar esse horário, que prefere ficar só no lanche e aí talvez depois que chegar na pousada, sair 7, 8 horas da noite e comer ou jantar em outro lugar ou comer um lanche, alguma coisa assim. Então vai depender do seu perfil. O meu perfil é de jantar. Então eu preferi. O valor na Favo de Mel que a gente pagou foi R$240, incluso esse almoço, tá? Cada um dos dias por pessoa, tá? E aí, caso vocês não queiram essa questão do almoço, dá pra fazer com a Trilhas da Barra, que assim, foi ótimo. Eu só não fiz com eles mesmo por essa questão da alimentação, porque pra fechar só a alimentação com a Favo de Mel à parte, ficaria mais caro, então não valia a pena. Então eu fechei diretamente com eles, foi até bom, porque assim, eu tive um tempo pra bater um papo com o dono da Favo de Mel, a gente conheceu, eu até tentei gravar com ele, mas ele não quis, ele é muito tímido, falou, não quero, muita gente já tentou, não quero gravar nem nada, mas assim, ele pôde contar pra gente um pouquinho da história, de como ele conheceu a Favo de Mel. Então assim, quem tiver a oportunidade de fazer por lá e tiver a oportunidade de conhecer, porque normalmente quem faz a tratativa toda lá é ele, então provavelmente você vai conhecer ele. E sentar pra conversar um pouquinho com ele, é bem legal a história. Mas enfim, e aí a gente fez isso tudo na Lagoa Azul, que foi em Primavera do Leste. A gente fez a flutuação, que a gente pagou R$100 por pessoa por 3 horas, em qualquer período. De manhã vai das 8 às 11 e à tarde vai das 1 hora da tarde às 4. Eu achei que fecha um pouquinho cedo, mas tudo bem. A gente chegou até lá um pouquinho mais tarde, a gente chegou, era 1h40, se eu não me engano, porque a gente teve um probleminha na estrada, mas assim, nada grave. Só atrasou um pouquinho para poder chegar, mas tudo certo, não tem problema algum. Só que o horário de término continua. E eles têm a opção de só contemplação. Você vai lá só para tirar foto, só para ver. Até tem um deck lá legal se você quiser fazer, que é R$50 por pessoa só para ver. Eu acho que a flutuação vale super a pena, é maravilhoso. A gente levou os nossos snorkel que a gente tem, a gente sempre viaja e leva, mas eles disponibilizam tanto colete quanto snorkel e é sim necessário para você observar o fundo da lagoa, que é incrível, parece um fervedouro, me senti quase que no Jalapão, a diferença é que lá afunda e no Jalapão não, mas tudo bem. Achei que vale super a pena essa questão. Sobre a hospedagem, é um pouquinho complicado falar, porque vai depender muito da época que você for, mas eu vou deixar aqui algumas opções de preço para vocês verem que, assim, é bem ok o preço de hospedagem lá, dá pra poder viver. E em quesito alimentação também achei bem ok, embora a gente se alimentou mais, né, nos 3 dias na Favo de Mel. O único dia que a gente comeu fora foi o primeiro dia que a gente fez com a Trilhas da Barra, que na hora que a gente terminou, umas 6 horas, a gente foi pro hotel, tomou um banho e saiu para comer alguma coisa. O preço de alimentação lá é bem ok. A gente comeu um churrasco lá, acho que a gente pagou 30 e poucos reais cada um, foi bem tranquilo. O que pesa muito no preço dessa viagem é a questão da locomoção. Porque independente de onde você vier, ou Goiânia ou Cuiabá, caso você não vá de avião para Barra do Garças, você vai precisar alugar o carro, digamos que assim, para ficar mais confortável, né? E aí tem o aluguel do carro, que o valor vai depender da época que você alugar e do carro que você alugar. E a gasolina, né? Diesel, enfim.
E você pode também, caso você vá ou de avião para Barra do Garças, ou quiser ir para Cuiabá ou para Goiânia, pegar um ônibus de linha normal e ir para Barra do Garças, você pode fazer, porque o Trilhas da Barra tem a opção de fazer com o carro deles. Tanto o 4x4 que eles têm para poder fazer a flutuação azul das águas, se você quiser fazer, né, o que eu falei, você vai andar só 300 metros para poder acessar. Até para quem tem mais dificuldade, que não gosta de fazer trilha, dá para fazer. Eles têm a opção de fazer no carro traçado deles e também tem a opção de fazer no carro deles sem ser traçado, porque muita gente não gosta de ter. A gente não tem esse problema de pegar a estrada e dirigir por muito tempo. Tem gente que não gosta. E aí quem não gosta dessa questão do dirigir muito tempo, quiser ir de ônibus ou pagar um transfer, algo do gênero, lá os passeios todos a Trilhas da Barra faz com o carro deles. E aí vocês podem simplesmente fechar só os passeios com o carro, eles buscam vocês na hospedagem, levam pro passeio e depois devolvem vocês na hospedagem. É bem tranquilo também, super de boa de fazer. No mais é isso, teve imagem sim, mas esse vídeo foi mais informativo. A partir da semana que vem eu começo com muitas imagens para vocês sobre os passeios que foram incríveis. A gente amou, como já disse, a gente já quer voltar. Tem muita coisa também para fazer no Mato Grosso, né, que a gente não fez. Tem Pantanal, que a gente só fez quando a gente foi para o Mato Grosso do Sul. Tem Nobres também, que é lindo. A gente volta, a gente volta. Fica guardando os próximos capítulos aí. A partir da semana que vem, mostrar todos os passeios dos quais eu falei para vocês aqui. E aí vocês me contam se vocês gostaram. Beijo, bye!